Olá, mulheres abençoadas! Hoje eu vim falar mais uma vez e mais um episódio sobre uma vida a dois. Bom, o que falar sobre um relacionamento à distância? Mas é aquele velho ditado, você escolhe ter somente o limão, que é muito azedo, ou do limão fazer uma ótima, excelente limonada. Então, como lidar com relacionamento à distância? Como cuidar de uma relação que às vezes muito perto não dá certo e quem dirá longe. Então eu digo para você que um relacionamento à distância dá certo. Primeiro temos que ter o respeito, responsabilidade e comprometimento um com o outro. Se você tiver responsabilidade, comprometimento, lealdade, fidelidade com a pessoa que você ama, tem tudo para dar certo. É claro que relacionamento à distância não é fácil e quem vive ele pode falar muito melhor para vocês. Eu sou Emanuele Eiras e ajudo mulheres a salvar seu casamento. E eu vivo isso na pele. Eu tenho um relacionamento à distância. Não é fácil e também digo para você que não é tão difícil. Porém, a saudade machuca, às vezes machuca mais do que o esperado e a gente precisa continuar dando força a quem infelizmente se vai para trabalhar, para prover uma casa, prover um lar, para prover todo o conforto para a família. Às vezes é necessário que o outro se anule um pouco para que deixe que o outro vá trabalhar ou vá estudar ou até mesmo, como eu disse agora, trabalho e precisa voltar para poder trabalhar e manter a casa. O relacionamento à distância não é para fraco, é para forte. O relacionamento à distância machuca muito mais quem fica do que quem vai, porque quem vai com o propósito de alguma coisa. Mas quem fica com a saudade. Mas se você tem o limão, você vai preferir ficar com limão azedo ou fazer limonada para poder tirar de você algumas sobrecargas que são pesadas e as responsabilidades são aumentadas com a distância de quem você gostaria que fizesse parte da sua vida nesse momento não pode fazer. Eu, Emanuele Eiras, vivo um relacionamento à distância há alguns anos. Hoje eu já não desejo mais, não quero mais viver essa relação à distância. Não que eu me preocupe com a relação do distanciamento, mas eu estou falando da minha vida para você, que não tem sido mais tão edificante quanto poderia ser alguns anos atrás, como a gente lidava com essa situação há algum tempo atrás. Então, hoje eu não quero mais viver um relacionamento à distância. E se você está nesse relacionamento, você precisa ter cautela, você precisa ser forte, você precisa ser mais forte do que quem vai. Mais forte porque você fica. E você fica com a saudade. Você fica com a sobrecarga de uma família, você fica com as obrigações de dever cumprido ou as obrigações de não ter cumprido todo o dever da maneira como deveria ter sido cumprido. E eu vou colocar para você um pouco do meu coração como é viver um relacionamento de uma distância de milhões de quilômetros. Às vezes você vive aqui muito perto e já acha isso muito longe. Às vezes você acha que o seu esposo sai para trabalhar e só volta à noite, isso é um distanciamento. Mas o que você pode fazer para poder melhorar esse distanciamento? Onde você pode usar toda a sua energia para que essa relação não fique mais sobrecarregada do que já é, que te machuque menos do que machuca neste momento. Então, eu vou falar para você alguns segredos. Hoje a tecnologia tem ajudado muito, né? A videochamada, as conversas, você pode estar almoçando com a pessoa, você pode conversar mais tempo, você pode matar a saudade e pegar tudo que vocês fazem juntos no dia a dia, fazer quando a pessoa se distancia. Eu descobri isso agora, então eu fui ferida por essa distância durante
uma vida de relação de namoro, noivado e casamento. E isso machucou a minha relação, não eu e meu esposo, mas a nossa relação fica machucada porque você quer ter a pessoa do seu lado. Você precisa de ter a pessoa do seu lado. Mas vamos dizer assim, existem tantos relacionamentos que as pessoas se veem todos os dias, o tempo inteiro, às vezes trabalham juntos, ficam 24 horas perto um do outro, mesmo assim estão se distanciando, mesmo assim ficam longe um do outro, mesmo assim não tem a cumplicidade, fidelidade, lealdade um com o outro. Então não é a distância geográfica que faz com que você vive um relacionamento ruim ou um relacionamento bom. O que faz é o que você vive, o que você proporciona para que você tenha uma relação saudável, sadia, não permitindo que o seu egocentrismo machuque toda uma relação. Você não pode deixar com que essa distância que talvez você viva hoje perpetue, mesmo que a pessoa esteja pertinho de você. Eu vejo o casal hoje tendo um esfriamento gigantesco, morando todos os dias e vendo todo o tempo a pessoa que ama do lado. Então não é a distância de país, de cidade ou de quilômetros, poucos quilômetros, que vai distanciar você de quem você ama. O que vai distanciar você da pessoa que você quer ficar com ela é você interagir com ela, você saber viver bem com ela, e não você buscar aquilo que você talvez tivesse perto, você está deixando de ser leal a ela. Você precisa ser leal, perto ou longe, buscar a intimidade que você tem com seu esposo, ele do seu lado ou longe de você. Não é a distância de poucos quilômetros ou milhões de quilômetros que vai fazer com que você viva bem com ele ou não. É claro que o melhor que tem a ser feito é viver junto, é viver todos os dias bem, é você ter com quem conversar todos os dias, porque infelizmente quem vive a solidão pode falar de cadeira, de bancada, como é viver a solidão. Mas se você escolheu estar ao lado dessa pessoa, que você faça a sua melhor versão com ela e que deixe ele também fazer a melhor versão dele com você. Porque como você vai entender o lado que ele precisa, deixar com que você seja o propósito e a prioridade para que ele volte para casa todos os dias, já que você não quer viver bem. Você faz por onde não está interagindo com seu esposo, você faz com que uma relação não seja boa e saudável para você e para ele. Então, o relacionamento à distância vai ser distante você morando junto ou você morando longe. O que você quer fazer dessa relação? O que você escolhe para que essa relação dê certo ou dê errado? Você viver com seu esposo longe e viver bem é muito melhor do que você viver junto e viver mal, talvez. É claro que viver junto e viver bem é a melhor escolha. Eu prefiro viver bem e junto com meu esposo. Embora a gente tenha que mudar toda uma trajetória de vida, a gente precisa mudar todos os percursos que foram corridos, literalmente corremos contra o tempo. Às vezes a gente corre atrás de vento por conta de objetivos que queremos alcançar, e aí às vezes você sai ferida, você começa a se sentir só, você começa a se sentir ferida, você começa a sentir que seu coração está literalmente dilacerado com toda a distância. E hoje eu falo para você que quem tem do lado, que valorize quem tem do lado, dê tempo para essa pessoa, para que ela não distancie de você. Quando eu falo para os meus casais e quando eu falo para você que você está se distanciando do seu esposo, você não está se distanciando geograficamente, pela distância e mudanças de obrigações que você foi obrigado a ser colocado nessa situação de hoje,
para poder prover toda uma família, e ainda assim você é obrigado a ver que essa situação está às vezes fazendo com que você fique mais perto do que quando você vivia com tantos problemas que você tem em casa. Então você escolhe o que você quer, você escolhe qual o caminho que você quer tomar neste momento. Viver bem e ter a pessoa do seu lado, ou viver longe, também continuar vivendo bem. E algumas regras para que essa distância diminua, que você amenize o sofrimento que você tem. Hoje ainda é o telefone, você consegue conversar mais tempo, você consegue amenizar talvez as dores. Para quem vive é complicado. E você precisa fazer com que a sua caminhada seja menos árdua, menos pesada. E não vai ser a distância que vai fazer com que todo sentimento que envolve vocês dois, que encoraja vocês dois a terem todo um projeto a ser construído, que ele mantenha-se de pé. E não a distância fará com que os planos que você teve com seu esposo, que você planejou, que você reviu todo o projeto que você tem com ele, você, por conta da distância geográfica, você se anule em relação aos sonhos de vocês. Você tem que acreditar que o que ele sente por você é mais forte do que a distância que cerca você por alguns dias, alguns meses. Talvez algumas pessoas precisam, né, viver ano sem ver o outro, 6 meses sem ver, porque as coisas não são tão fáceis de vir e ir quando você deseja ou quando o outro precisa se distanciar geograficamente da sua vida. Então, que você curta os poucos momentos que essa pessoa está do seu lado, mas curta com sabedoria, com fidelidade, com respeito, com carinho, com cumplicidade, com todo o mesmo desejo que você tem de vê-lo longe. Quando ele está longe, aquele desejo volte junto com ele, para que você possa passar junto com ele quando ele estiver perto de você. E por que eu falo isso para você? Eu falo isso para você porque eu vivo isso há anos. Então eu posso falar para você que a saudade machuca muito. A saudade, às vezes, em alguns casais, deteriora sentimentos. Mas porque eu disse no início que porque são fracos, às vezes não teve ninguém para poder instruir você a erguer o seu relacionamento, erguer o que ele precisava do seu apoio para poder realmente, por necessidade, se manter ausente. A necessidade é às vezes roubadora de sonhos que a gente poderia ter e não tem. Então, como você tem a obrigação e dever de cuidar do seu esposo que está longe, com muita dedicação, muita paciência. Às vezes, muitas das vezes, você tem a obrigação de passar por desertos sozinha. Eu atravessei por desertos gigantescos sozinha, que talvez que até hoje meu marido não sabe que eu passei no momento que eu estava atravessando. Ele ficou sabendo depois que eu atravessei pelo deserto. E porque você se coloca no lugar de ser mais fraca, de que não consegue atravessar esse deserto, porque você não consegue. O que te leva a pensar que você é mais fraca do que eu? Não somos iguais. O que somos diferente, o que você pode ser diferente, que te torna às vezes na sua cabeça de fazer com que você ache que você é mais fraca do que eu, são as determinações. É a determinação de que você precisa ter para objetivos serem alcançados, para que essa distância seja tão dolorosa ao ponto de você chegar e falar: eu não quero mais, porque já chegamos no nosso limite e agora a nossa vida é viver juntos. E quem passa por isso há anos pode falar para você: ajude quem está distante, que a saudade é muito maior para quem fica perto.
mas as obrigações de quem vai embora são ainda maiores. E você que é mulher sabe que edifique a sua casa, construa um casamento valoroso, que não será a distância que vai acabar com toda uma relação. Vou falar uma coisa para você. Hoje eu assisti a uma palestra onde fala exatamente sobre a distância e em todas as características sobre a distância, quanto a distância machuca um ser humano de estar longe de quem a gente ama. Infelizmente, eu estava enquadrada nelas. Infelizmente, eu estava amarrada e entrelaçadas em todas as características onde a distância, por vezes, me fez chorar muito. Então, choro só dura a noite, alegria vem no amanhecer. Pode durar algum tempo, porém, você precisa ser forte. Porque quando a mulher é forte, ela edifica, ela segura, sim. Ela consegue ser mais forte que o homem, sim. Ela busca, grande maioria das vezes, trazer todos os pesos da sobrecarga sobre ela. Eu fiz isso uma vida inteira. Algumas vezes eu me arrependi bastante, mas as edificações sobre a minha vida e a vida do meu esposo foram maiores do que todas as sobrecargas, às vezes também de culpa que você acaba trazendo. Às vezes tão somente inconstâncias de falta de parceria. Muitas das vezes eu me autoavaliei e eu vi que eu não estava sendo leal ao ponto que eu deveria ser ao meu esposo, o tanto quanto eu deveria ser leal a ele, o quanto eu precisei ser e atravessar e ser forte para atravessar todo um deserto, para que hoje a gente pudesse sim tomar a decisão de falar, ou vamos juntos ou ficamos juntos. Então, você que precisa apoiar o seu esposo hoje, quem vive algumas profissões que fazem com que a mulher seja sozinha, literalmente, sabem o peso que carrega a mulher, que às vezes não consegue administrar, ou que talvez o esposo não entenda, que eu vejo casamentos acabando porque o esposo, que a esposa tanto ama, não entendeu a solidão que ela passava em noites com filhos, em noites sozinha, em noites aflitas, em noites carentes, onde ela precisava brigar com o mundo para poder sustentar uma relação que feriu todo o tempo a vida dela. Então, para a mulher que é guerreira, que acredita que vai dar certo, e não é o espaço geográfico que distancia ela do esposo, mas sim o distanciamento sobre a imparcialidade de não querer fazer uma relação dar certo, é muito maior do que quilômetros a serem percorridos até onde a pessoa que você ama está. E é doloroso a partida, quem vai. A despedida é pior do que a distância. É muito fácil quando chega. Os corações já estão acomodados. Você já, por obrigação sua, você acabou tendo que aceitar a situação que foi imposta a você. Mas quando mais uma vez quem você ama precisa partir, é mais uma dor que você precisa também a ser cicatrizada, é uma dor que você precisa ser mais forte do que quem está deixando a saudade. Então, você que tem um relacionamento que te machuca sobre a distância, lembre sempre do que eu vou falar para você e compartilhe com quem você sente saudade. Não é vergonhoso pedir ajuda, é sábio quem pede ajuda. Vergonhoso é quem esconde durante anos a dor que sentia. A sabedoria vem com o tempo, então eu passo a minha para você. Seja sábio e peça ajuda. É mais sábio do que se esconder da própria sombra. Então seja forte e corajosa. Deus não fez mulher para ser fraca. Homens podem ser fortes fisicamente, mas mulheres são mais sábias que os homens fortes. Então o que eu quero falar com você, e eu quero que você nunca mais esqueça disso. Existem casamentos que são deteriorados, acabam com o esposo dentro de casa. Existem casamentos que também acabam com a distância. Mas quando você é sábia, você consegue. É claro que quando você tem um esposo que te ajuda,
tudo fica muito mais fácil. Então não é difícil você ter um relacionamento à distância. Difícil é manter-se na relação quando todos e tudo te mostram que você deveria ter desistido do seu casamento. E aí fica a questão de uma pergunta: você quer e deseja ter um casamento de alto valor, onde você conseguirá e consegue ser mais forte de tudo que todas as distâncias que te cercam do seu esposo? Você é uma mulher valorosa, inteligente, sábia. E assim como eu desejo que você seja mais forte do que todos os obstáculos que você esteja percorrendo, talvez nesse momento, brigando com a saudade, se escondendo da própria sombra. É muito fácil quem julgue. Ela tem uma vida boa, ela tem tudo o que quer, mas ninguém se proporcionaria a se colocar no lugar dessa mulher guerreira que está escondida dentro de você, que só você, Deus e mais ninguém sabe o que você já passou e passa, para que tudo seja mantido de pé. Então eu desejo que você seja tão forte assim como eu seja também. Não é fácil ser forte, mas é mais fácil do que ser fraco. Embora exija da gente toda uma energia, toda uma conversa, todo um aparato, toda uma briga contra você mesmo. Escolha ser forte ao invés de perder quem você ama por talvez um dia de viagem, talvez 2 meses, talvez 6 meses. Alguns até se distanciam por 1 ano. Mas esses que se distanciam por 1 ano e conseguem se erguer, se conseguem segurar verdadeiramente as pontas de continuar casado, continuar ao lado de quem ama, ao lado daquela mulher forte que segurou e segura toda uma relação para que nada saia literalmente da linha. Escolha ser forte e não escolha literalmente que seu relacionamento seja amputado por dias de viagem, por distância geográfica. Como eu falei, existem casais que estão perto e se separam, e às vezes o que vivem quilômetros e quilômetros de distância mantém-se firme sobre uma rocha onde Deus dá todo o suporte para que ele continue e permaneça de pé. O que eu desejo é que você seja forte e corajosa e não desista do seu casamento simplesmente porque tem a distância, existe a distância entre você e seu esposo. Então que você pense nisso e se coloque no lugar de mulheres que se separam porque não se dão bem e não tem quem a ajude a reajustar uma relação. E estes, na grande maioria, vivem perto. Os que se submetem à fraqueza da distância, pense bem antes de ser desleal. Não estou dizendo em traição, não é isso que eu estou dizendo. Ser desleal em não apoiar quem sai todos os dias ou quem sai uma vez para poder prover o sustento do seu lar. Então é isso que eu desejo que vocês entendam, que o distanciamento geográfico não é a justificativa de ser fraco e de desistir do casamento que você construiu ao longo de tanto tempo. Tanto de tempo que você talvez tenha atravessado pelo deserto, seja o tanto de tempo necessário para que você mantenha mais um dia de pé, para que você continue sendo uma mulher sábia, continue sendo uma mulher valorosa e que você tenha sim o seu casamento sobre a palma das suas mãos. Deus fez mulher para ser sábia. Então pegue, guarde essa bênção e segure, continue orando, é claro, sempre para que seu casamento seja um casamento de grande valor sobre as mãos poderosas de Deus. Que você não deixe que somente a distância geográfica acabe com uma relação. Para quem está namorando, não se deixe abalar por sentimentos que são momentâneos de carinho, beijo, talvez
Há algumas que têm necessidades maiores de sexo, tem algumas, e que essas necessidades não se sobreponham ao amor que você sente pelo seu esposo, pelo seu namorado, pelo seu noivo. E é claro que Deus não fez ninguém para ser só, mas se você sabe que Ele vai voltar e que Ele está fazendo isso para a sua família, é muito que óbvio que você precisa respeitar essa distância que hoje você vem atravessando, que você vem sofrendo, mas que você, se tiver que sofrer, abra o jogo e converse com seu esposo. Quão importante é a presença dele para dentro do seu lar. E o quão importante ele está perto de você, quanta saudade você sente dele. Se Deus entregou para você o seu esposo e ainda assim ele vive longe, trabalhando, 99% das vezes trabalhando, faça com que ele entenda a falta que ele faz para você, mas não discuta, não briga. Embora as mulheres só brigam quando já gritou de todos os jeitos por socorro e ainda assim não foi escutado. Mulheres só surtam quando todas as expectativas foram frustradas. Mas tente mais uma vez conversar com seu esposo, recuperar o diálogo que você tem com ele, recuperar o que você ainda tem de melhor para poder mostrar para ele que você é valorosa e que você quer sim fazer parte da vida dele e que você sofre com a distância, para que ele entenda também o quão importante você é para ele também, e que Deus possa estar abençoando a cada lar de vocês, assim como tem abençoado o meu. É lógico, todos atravessamos por deserto, mas desertos passam e a água abundância também chega.